Filipenses 3, 13 e 14. É o texto em que iremos basear a nossa edificação, a nossa curta edificação desta noite. Filipenses 13 e 14. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alto, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu acho que pelo menos nesse primeiro mês de janeiro, os irmãos vão se cansar de me ver aqui. O pastor Epaminondas me disse que onde está escrito Pastor Nilson está Pastor Antonino. E eu estou escalado até para a reunião de terça-feira. Estarei com os irmãos. Serei ausente da sede uma semana. Estarei pregando aqui no primeiro domingo, agora dando a Santa Ceia de manhã e de noite. A Santa Ceia à noite é a escola dominical. No segundo domingo estarei em Terra Vermelha, porque o pastor Anderson está de férias. E no terceiro domingo, eu acho que eu estarei pregando aqui de novo. Não sei, eu tenho aqui a lista. O terceiro domingo o terceiro domingo é Orlando. No quarto domingo será Pastor Antonino, dia 18. É a escala de oração, eu estou no dia 6 do 1. Depois vem o Diácono Itamar, vem a Rafaela, depois vem a Silmara. Esse papel vai ficar fixado com a minha vida para os irmãos tomarem conhecimento. E o culto de ensino está o Diácono Itamar, Denise Amorim, culto de ensino, Pastor Antonino. Vocês vão cansar de mim aqui, se preparem, tá? Vou cansar de mim aqui, mas eu estarei com muita alegria para louvar o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que hoje eu deveria estar na igreja de Alvorada, mas o compromisso aqui me fez permanecer com os irmãos nesse culto de louvor a Deus, o último culto do ano. Eu tive que dizer não à igreja de Alvorada, da qual tenho pregado, e tenho muito carinho também por aqueles irmãos. Então nós vamos agora iniciar a pregação da palavra de Deus, que tem como tema tempo de caminhar com Deus. Tempo de caminhar com Deus. Filipenses 3, 13 e 14. Amados irmãos, nós estamos no limiar sagrado, o nascimento de um novo ano e o encerramento de um ano velho. Quando eu era criança, eles falavam assim: o velho está quase morrendo. Havia essa brincadeira de criança, mas isso já havia muitos anos. Ninguém aqui se lembra, com certeza, só eu me lembro. É um tempo de oração. É um tempo, eu me lembro também de crianças, algumas lojas diziam assim: fechado para balanço. Eu acho que é o momento também de alguns irmãos fechar para balanço e dizer: como foi a minha vida espiritual no ano de 2025? Eu tenho que melhorar a minha vida espiritual. Eu tenho que buscar mais a Deus. Esse ano eu vou ser mais crente do que o ano passado. Estou fazendo um desafio à igreja. Irmão, vamos procurar ser mais dedicados a Deus, contribuir mais com a igreja, estarmos mais presentes com a igreja. O fim do ano contém apenas ser marcados por projetos e resoluções. Quantos projetos fizemos para 25 e não realizamos? Esse ano eu vou emagrecer, vou entrar na academia,
vou emagrecer tantos quilos. Não entrou, não emagreceu. Alguns entraram, não estou dizendo todos. Mas alguns não. Eu vou fazer aquela dieta. Aquela dieta que é de cara. Esse ano eu vou fazer. Outros desejam mudar de casa. Esse ano eu vou comprar uma casa para mim. Vou mudar de residência. Outros dizem, olha, eu vou trocar de carro esse ano. Esse ano de 2026, eu vou mudar de carro. Vou comprar um carro mais novo. Vou reformar o meu carro. Vou arrumar uma namorada. Quem não tem, lógico. Calma lá. Quem não tem, eu vou arrumar uma namorada. Ou vou arrumar um namorado. Está passando o tempo. Está na hora de casar. E eu preciso arrumar uma namorada, uma companheira. E esse ano eu vou casar. Sou noivo. Esse ano eu vou casar. Os projetos que ficaram para 2025, talvez nós façamos esses projetos em 2026. Mas são planos legítimos, que revelam os anseios humanos que nós temos e as nossas esperanças para um futuro melhor e na presença de Deus. Mas em meio a tantos sonhos pessoais, meus irmãos, surge uma pergunta que ecoa silenciosamente e pede resposta sincera. E os nossos planos para a igreja? Temos aqui agora um grupo de irmãos que foram nomeados ou foram eleitos para os seus cargos, mas o trabalho da igreja não é exclusividade desses irmãos que aqui vieram tomar posse, mas a responsabilidade recai sobre cada um irmão, cada um membro de igreja, cada um crente, cada um que foi salvo, remido e transformado pelo sangue de Jesus. A responsabilidade não é só daqueles que tomaram posse. Planejamos constantemente mudanças, mais fiéis no serviço, mais com santidade. Que o novo ano, meus irmãos, não seja apenas a continuação de mais um dia no calendário, mas um renovar de fé, um recomeço na vida cristã, um amor pela igreja e uma dedicação maior ao reino dos céus, ao reino de Deus. Que nossos projetos não se limitem apenas àquilo que é passageiro, mas que os nossos projetos se limitem à nossa vida espiritual, que é eterna, que começa aqui e termina nos paraísos celestiais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos apresenta uma espiritualidade madura, que não vive presa ao passado, mas comprometido com a necessidade. Em primeiro lugar, em primeiro ponto da nossa meditação, caminhar com Deus exige esquecer o que ficou para trás. Meus irmãos, quantas lágrimas. Não sei se vocês choraram durante o ano de 2025. Cada um aqui que chorou. Amarguras, doenças, dificuldades, problemas familiares, problemas de família. Mas o apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Paulo não fala em amnésia histórica, mas fala de libertação espiritual. Abandonar aquilo que ficou no passado. Pisar 2026, deixando para trás, não uma amnésia, um esquecimento, mas um perdão escatológico. Esquecer para Deus nos libertar. Dar o perdão
mesmo que a pessoa não te peça perdão, aquela pessoa que te feriu, você lembra disso? O Espírito Santo está falando com você. Aquele perdão que ele devia a você, mas não pediu, perdoa a si mesmo. Porque o Senhor Jesus disse: perdoai aqueles que vos perseguem. E o apóstolo São João diz que ele é fiel e justo em nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Paulo não fala de amnésia. E o que precisamos deixar para trás? Fracassos que paralisaram. Nós fizemos fracassos. Não fizemos aquele curso que pensávamos em fazer. Vamos renovar isso para o ano de 2026. Vamos esquecer as culpas lá atrás que Cristo já perdoou. Porque se confessarmos, Ele perdoa. Mas tem pessoas que ficam remoendo o pecado. Deus já te perdoou, meu querido irmão. Minha querida irmã, escuta. Você está perdoada pelo sangue de Jesus. Então esqueça o passado. Esqueça isso. Jogue para trás o que se passou. Feridas que costumam abrir novamente no coração. Esqueça o passado. Conquistas que alimentam orgulho. Paulo tinha um passado perseguidor, legalista, métodos religiosos, mas ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas para trás ficaram, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esqueça o passado, olhe para frente. Não olhe para 2026, 25, perdão. Não olhe para 2025, olhe para 2026 e construa aquilo que você quer construir. Quem caminha com Deus aprende que o passado não pode ser âncora. O que é âncora? Aquilo que segura o navio, aquele que não deixa o navio navegar. O passado não pode ser âncora do cristão, atrasá-lo em sua vida. Irmão, jogue fora no lixo, no fundo do mar, no mar do esquecimento. Jogue fora o passado, porque ele não pode ser âncora, mas ele tem que ser vento para nos soprar, o vento do Espírito, para que cresçamos espiritualmente na graça e no conhecimento de Jesus. Amém? Glória a Deus. O ano novo é tempo de soltar pesos e não de carregar pesos do passado. Esquecendo-me das coisas para trás ficaram. Paulo disse isso e nós vamos repetir com Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para diante, prossigo para o alvo. E qual era o alvo? A soberana vocação em Cristo Jesus. Segundo ponto: caminhar com Deus é avançar com propósito. O versículo 13 diz: avançando para as que diante de mim estão. Avançando para as que diante de mim estão. Meus irmãos, a fé não é estática, a fé é dinâmica. A fé, ela é movimento, a fé é peregrinação, a fé é jornada, a fé é ação. Não podemos entender um crente que fala: eu estou sem fé, eu estou abatido. Não podemos entender, porque se isso acontecer, venha à igreja, peça o diácono para orar com você, peça o pastor para orar com você, peça uma visita pastoral para orar com você. Procure um irmão mais experiente e peça para orar com você, e Deus vai agir no seu coração de forma extraordinária e vai mudar a sua alma.
Estou falando com você. Deus vai mudar a sua alma. Mas peça a oração a alguém mais maduro da igreja, se a mágoa estiver dentro de ti. Interessante aqui que avançar não é correr sem direção. Paulo não corre ao acaso. Ele sabe para onde vai. E para onde vai e para quem vai. Ele vai para Jesus Cristo. O verbo avançar indica esforço e perseverança diária. É difícil. Caminhar com Deus, meus irmãos, é um novo significado. Um renovar, é um disciplinar dia a dia. É um vigiar dia a dia para não cair em pecado. Nós não podemos permanecer no pecado. Se acontecer um pecado, vamos pedir perdão a Deus, porque Ele nos perdoa. Ele mesmo disse: filhinho, não pecai, todavia se pecares, tem que advogado no céu. Foi João que disse, o Jesus Cristo, o justo. Caminhar com Deus significa renovar, submeter planos à vontade de Deus. Devemos também fazer o mesmo em nossa vida. Um balanço da vida espiritual. Que tipo de crente eu era no início de 2026? 25 na minha cabeça, mas também falta 40 minutos. 25 foi pesado? Meus irmãos, eu tenho uma notícia ruim para você. O ano que 26 vai ser pior. E por isso precisamos ser mais crentes e mais sinceros, mais honestos, aonde você for, no seu trabalho, na sua família, na rua, na academia, na universidade, onde você estiver, testemunho de Jesus. Não tenha vergonha de falar de Jesus, porque aquele que envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai que está no céu. São palavras de Jesus. Não basta mudar o ano, é preciso mudar a direção. O calendário vira daqui a pouquinho. Daqui a pouco nós vamos virar o calendário. Mas se nós não mudarmos, continuaremos a mesma coisa. Portanto, esse culto é um alerta para você. Até aqueles irmãos que estão a cabeça lá fora, que alguns irmãos estão pensando lá fora. Presta atenção aqui, meu irmão, estou falando com você. Deus quer mudar a sua vida hoje, agora. Ele está falando com você através desta mensagem que Deus colocou no meu coração para falar para você que hoje é o dia de você mudar de vida, você alterar a sua vida e encontrar-se com Jesus e caminhar com Ele e ser firme na fé, na sua caminhada a Jerusalém Celeste. Em terceiro e último lugar, caminhar com Deus é prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo, meus irmãos, para onde? O versículo 14 diz: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aqui está o coração do texto. O alvo não é o sucesso eterno. O alvo, meus irmãos, não é casa. O alvo não é ter dinheiro. O alvo não é um carro novo. O alvo não é mudar de casa ou reformar a casa. O alvo, meus irmãos, é estar em sintonia com Jesus que te amou e que por você morreu na cruz do Calvário para te libertar dos seus pecados. Paulo corre atrás. Paulo não corre atrás de status, reconhecimento e conforto. Paulo corre em direção a Cristo. Ele busca Cristo. Ele procura encontrar-se com Cristo. Meus irmãos, e ele também te convida, vamos encontrar com Cristo. Eu acredito piamente que 2026 será um ano completamente diferente na vida desta igreja aqui nesta localidade. Eu acredito que esta igreja vai mudar em 2026 para melhor, para crescer mais,
na espiritualidade, onde almas se converterão, onde a bênção de Deus estará no coração, expulsando aquilo que não presta e entrando, dando paz à alma e ao espírito daqueles que amam e creem. O prêmio não é material, é escatológico, é a plena vocação em Cristo. Quem caminha com Deus sabe que o fim da jornada é mais gloriosa do que qualquer começo. Estamos terminando. Um novo ano, uma nova caminhada. Amados irmãos, ao cruzarmos o portal de um novo ano, Deus nos chama a caminhar com Ele. Ele fala o seu nome. Eu não sei falar o nome de todos, mas Deus está falando o seu nome agora e te convidando a caminhar com Ele. Você sente isso? Eu sinto que Deus está falando ao seu coração agora. Venha caminhar comigo nesse ano de 26. Deixa o passado para trás, seja lá o que for. O passado não pode ser âncora, meu irmão. O passado já passou. O que ficou para trás ficou. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para a frente, olhe para o Calvário, onde Jesus pagou um preço para que tivéssemos a vida eterna. Olhe e abandone os seus pecados. Comece uma nova vida em família, você com a sua esposa. Comece uma nova vida, você com relacionamento com seus filhos. Comece uma nova vida no seu trabalho, um relacionamento com seus colegas de trabalho. Comece uma nova vida nos seus estudos, na faculdade que você estuda, no curso que você vai fazer esse ano. Comece uma nova vida em tudo, porque em tudo Deus está, e não fique com vergonha, porque Deus está te vendo, Ele está acompanhando você a todo momento. Onde você estiver, o Espírito Santo está ao seu lado. Foi Ele que prometeu. Quem prometeu não foi um anjo, não foi um profeta, não foi um homem de Deus que prometeu, não. Foi o próprio Cristo que disse: eu estarei convosco para todos sempre, até a consumação dos séculos. Foi o próprio Jesus que disse, e lá no livro de Números diz que Ele é filho do homem para que imita. Deus não fala mentira, meu irmão. Ele prometeu que estaria com você até a consumação dos séculos. E Deus não é filho do homem para que minta. E Ele está com você. Você não está porque você está longe dEle. Ele quer te abraçar nesta noite. Quer te receber gostosamente. Prossigamos com os olhos em Cristo. Eu falei que esse ano seria um ano difícil. Será ano de eleições em todo o país. E a politicagem vai correr solta. Ano de eleições em todo o Brasil. Vai haver debate na televisão, briga de compra de voto, deputado indo na sua casa. E vai ser uma correria, vai ser um ano muito difícil. Você é o ano da Copa do Mundo. Quem gosta de futebol está aí, mas se for no horário de culto, não deixa o futebol para... Não deixa de vir na igreja para ir para ver o futebol, não. Mas é o ano da Copa do Mundo. Mudança de paradigma no governo, na reforma tributária. Vem aí uma reforma tributária que vai tributar o PIX. E quase ninguém mais paga com dinheiro, paga com PIX. Ou com cartão. Alguns estão dizendo que vai voltar a correr dinheiro. Por causa da reforma tributária. A reforma tributária é tão covarde. Desculpa eu falar, soltou aqui, mas foi Deus que mandou eu falar. Se você tiver um vazamento na sua casa e chamar um bombeiro para consertar, ele tem que te dar uma nota fiscal com o CPF dele para ele pagar imposto de renda. Vai ser um ano difícil.
Mas Deus estará conosco. Deus está com você. Não importa o que os homens dizem, não importa leis, não importa mudanças de legislação, Deus está com você no meio da tribulação. Não sabemos que o ano novo nos trará no campo político, mudança de prefeito, mudança de governador, vai acontecer isso, mudança econômica, mudança social em nosso país. Mas sabemos, meus irmãos, não sabemos o que vai acontecer, mas de uma coisa sabemos: Jesus estará conosco onde quer que nós formos. Onde você for, você vai sentir Deus está ao seu lado para te proteger e te amparar, como muitas vezes te amparou e você nem notou que te amparou. Às vezes você notou que te amparou. Deus me deu livramento, mas muitas vezes Deus faz um livramento e você nem nota. Será um ano difícil. Sabemos que a caminhada vai ser difícil, mas Jesus estará nos acompanhando, tal qual aconteceu ali no caminho de Emaús, quando os dois discípulos estavam caminhando e Jesus se aproximou no meio deles e eles estavam falando sobre Jesus, esperavam que Jesus fosse profeta. Você é o único em Israel e não sabem o que aconteceu com Jesus, que pensavam que fosse libertar Israel. E passando diante da aldeia de Emaús, eles disseram: já é tarde, já declina o dia, entre para ficar conosco. E aquele desconhecido, eles não conheceram Jesus. Jesus entrou na aldeia de Emaús, entrou na casa de um deles, e na hora que foi partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. E Jesus desapareceu da presença deles. Meu irmão, quando você partir o pão na sua casa, pode ser aquele pão dormido, pode ser aquele arroz dormido, Jesus está com você. Eu tenho certeza, eu estou te afirmando 100%, Jesus está com você. A resposta, meus irmãos, de tudo isso está no Salmo 23, onde Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pode descer lágrimas dos seus olhos, chore se quiser chorar, mas o conforto de Deus vem até o seu coração. Eu quero fazer 3 perguntas para terminar. Vou encerrar aqui com essas 3 perguntas. Não quero que você responda algo. Responda no seu coração. Diante de Deus, primeira pergunta: o que precisa ser deixado para trás hoje? Pense um pouquinho. Não responda. Estou vendo alguém começando a ouvir do outro. Não responda. É só para você e Deus. Deus sabe do seu coração. Salmo 139 diz que a palavra não nos chegou à língua e Deus já sabe. O que você precisa, o que precisa ser deixado para trás hoje, 2025. Segundo, para onde você está caminhando espiritualmente? Preste atenção nisso. Deus está te convidando, você está afastando da igreja. Deus está te convidando para voltar. Para onde você está caminhando espiritualmente? E em último lugar, qual é de fato o alvo da sua vida? Caminhar com Deus é tempo de caminhar com vitória. Entrega a sua vida a Jesus. Confia nele.
Entrega a sua vida a Jesus, aceite-o como seu Salvador, o Salvador da sua alma, e tudo irá bem. Que Deus nos abençoe. Amém.